Festa no Big Brother que rendeu mais hashtag no Twitter do que qualquer outro momento dessa edição. Se enganou quem achou que ia ser uma festa tranquila, Gente amigável. do céu. Teve tranquilo, teve favorável? Não. Não teve não, A amor. gente vai falar sobre os acontecimentos dessa festa, trazer aí pra vocês o resumo dessa fofoca, porque a gente tem aí a possibilidade de uma expulsão. Sim. O Davi foi ao confessionário pedir a expulsão, relatar uma possível agressão da Vanessa Camargo contra ele. A hashtag também da Beatriz expulsa também bombou aí. Sim, teve chip de casal aleatório. Muita coisa Eita. acontecendo. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, de react, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além. E ontem a gente soltou um vídeo aqui sobre os acontecimentos antes da festa. Sim. E aí a festa que teve aí o Wesley Safadão como o cantor principal da festa, né? O Foi. pessoal se divertiu bastante, comentou bastante, teve muita gente comentando o quanto a festa tava legal, no Twitter e tudo mais. E aí a gente vai ver as movimentações de jogo que acontecem durante essa festa. Que foram muitas, né? Muitas. Teve. Inclusive, a gente vê aí há algum tempo a Yasmin e a Vanessa que jogam juntas, tendo alguns atritos em relação ao andamento do jogo que cada uma tem. Sim. A Yasmin comenta muito sobre o lance da Vanessa fazer as pazes com todo mundo, dela tá o tempo todo tentando entender o outro lado. Coisa que ela já tinha reclamado lá no início do jogo. E que a gente percebeu que teve uma hora que a Vanessa Camargo tentou consertar isso. Que ela falava, você tá do meu lado, mas você não compra minhas brigas. Sim. Aí a gente viu, inclusive, eu acho que por isso também que a Vanessa Camargo comprou a briga dela com a Alane. Faz um no sentido. lance da estalecada, E aí né? o que acontece é que a Yasmin vai conversar e reclamar sobre isso com a Pitel em algum momento da festa. Ela fala que ela fala assim, a Vanessa tem mais dificuldade de votar do que eu, mas eu sinto falta de uma coisa, é porque ela não combina voto. Eu também não combinava, mas eu acho que chegou em um momento que não tem muito como não fazer isso. Já que passou do momento, né? Já devia ter feito isso um pouco antes. Que a gente até comenta sobre isso, né? Sim. Sobre várias pessoas dentro da casa falarem que não iam combinar, que não achavam legal, como o Davi já falou em algum momento, a Vanessa, a Yasmin, outras pessoas também dentro da casa, mas chega um momento da casa que pra se defender, ou você se junta, ou então você vai ser alvo direto pra paredão, Sim, né? E aí o que acontece é que passam algumas horas durante a festa, e a Yasmin volta a conversar isso com a Pitel e também com o Lucas, sobre esse desencontro do jogo e sobre a insatisfação que ela tá tendo em relação à Vanessa. O que acontece? Aí a Pitel fala assim, você quer jogar e ela não quer. Vocês vão encontrar um meio termo. E aí a Yasmin já fala de outra forma. Ela fala, não tem meio termo com ela, não. Não tem mesmo, não. Muito louco, porque eu estava falando isso com você antes, referindo a esse momento anterior que a gente acabou de mostrar. E aí a Pitel diz que a Yasmin, ela precisa analisar qual é a melhor situação pra ela. E a Yasmin fala, não tem. Aí a Pitel fala, você precisa achar uma forma de fazer isso dar certo pra você, não para a Vanessa. Não pra você ir para a Vanessa, para você, porque ela achou a forma dela de fazer isso aqui dar certo. Você só está incomodada porque está indo na forma dela até agora. E aí a Pitel até comenta sobre o quanto é parecido com o jogo do Rodriguinho, o jogo da Vanessa. Como? Que é esse jogo de ficar ali, eles falam prefeitando, né? Sim. De ficar fazendo um meio de campo com todo mundo. No morde-a-sopra, um jogo duplo, triplo, quádruplo. Na verdade, né? de ser legal com todo mundo, né? Nesse é. sentido. Porque o jogo duplo acaba sendo aquele jogo que você leva informação. Mas no caso da mas Vanessa... que pode ser entendido como um jogo que você tenta botar panos quentes em todas as partes. Porque é isso que ela faz. Ela não leva informação, mas ela tenta sempre se resolver com as pessoas a todo momento, né? E aí a Pitel comenta, então, que o Rodriguinho fazia isso. E aí o Lucas chega na conversa. Quando o Lucas chega na conversa, ele senta e comenta que naquele momento, inclusive, a Vanessa estava conversando com a Isabelle. Lembram que a Yasmin e a Vanessa têm falado muito sobre que a Isabelle tem um olhar estranho, que às vezes ela é sociável, às vezes ela não é, que ela é muito estranha, que não entende o jeito dela. E aí eles estão lá no fundo e a Vanessa tá conversando com a Isabelle nesse momento. E aí Yasmin fala, eu juro, isso é insuportável, isso me mata de ver. Eu te juro, eu não consigo ver isso, eu acho chato de ver, dá raiva, eu não quero mais jogar com ela não faz sentido. Aí
a Yasmin, ela tá se sentindo assim, tanto por esse momento que ela tá vendo aí da Isabelle, mas porque anteriormente na festa, ela percebe essa movimentação da Vanessa com outras pessoas, Sim. inclusive com a própria Alane, que foi com quem elas tiveram uma briga aí sobre as estalecas há alguns dias atrás. Elas estão ali dançando, e aí a Vanessa Camargo olha pra Alane e fala, desculpa, tá? E aí na hora que ela fala isso, as duas já se abraçam, e a Alane comenta com ela que ela não queria ter ficado brigada com a Vanessa Camargo. Sim. A Alane fala assim pra ela: eu fiquei muito triste mesmo. Eu não esperava você ter gritado comigo, mais triste do que com a confusão. E aí a Vanessa diz: eu jamais tiraria sarro de você, jamais, é porque me machucou. E a Alane diz: mais do que a discussão na cozinha, o que mais me magoou, eu falei pras meninas isso, foi ouvir a Vanessa gritando comigo, sabe? Nem a Yasmin gritou comigo. Por que a Vanessa gritou comigo? E aí a Vanessa fala, eu não estou errada nem você, entende? Então elas meio que fazem as pazes. E eu não estou errada nem você, nem amém. você. Amém. E aí elas fazem as pazes, e é nesse meio de tempo que tem a primeira conversa da Yasmin com a Pitel, já falando que ela se sente sozinha. A Vanessa então faz essa movimentação de jogo, de conversar com a Alane, de se resolver. A Yasmin vai vendo como a Vanessa vai se portando durante a festa. Eu acho que é movimentação de jogo nenhuma. Eu acho que diz movimentação de jogo porque tá acontecendo dentro do jogo. Mas a Vanessa Camargo, ela é tão sem estratégia, ela é tão avoada, mas que eu acho que não é nenhuma estratégia de nada. Eu concordo com você, eu não acho que é estratégico, mas faz parte do jogo, porque o jogo também é de convivência. Porque tá acontecendo ali dentro, exatamente. Então faz parte. E aí o que a Yasmin fica com raiva e o que ela tem razão é justamente de ter do lado dela uma pessoa que não se posiciona. Sim, mas né? ao mesmo tempo eu cobro isso da própria Yasmin. Porque eu sinto que a Yasmin, ela precisa de alguém que vá dar a palavra final em todas as atitudes dela, sabe? Exatamente. Nunca ela peita, tipo, eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê. Ela tem que estar, saber, ter uma chancela da própria Vanessa, ou ter um carimbo do Rodriguinho, como a gente já viu muitas vezes, ou aí quando ela pergunta no momento da noite, quando ela pergunta pra Pitel e pro Lucas como que ela deve agir nessa situação. Como assim, mulher? Tu pergunta como é que você deve agir. Chega um momento que a Yasmin, ela fala ali num tom de brincadeira, mas você vê que tem um fundo de verdade pra Pitel, assim, o Gnomos me aceita? Sim. Meio que assim, eu quero começar a jogar, né? E tu vê que às vezes ela é tão sem tato pra isso, que ela ali do nada, ela já aproveita que ela tá naquele fervor, naquela raiva ali da Vanessa, e ela já sugere entrar no gnomo, sabe? Sim, não tem nenhuma exatamente. coisa de tipo, vou esperar amanhã, que eu vou estar mais calma, sabe? É muito impulsiva às vezes também. E aí acontece que a própria Alane também vai se resolver com o Bin. Eu não sei se vocês se lembram, mas na última votação, o Bin levou um voto da Alane. A Alane tenta ir até a academia conversar com ele, lembra? Sim. O Bin fala, se for pra justificar e falar de jogo, eu não quero. Aí a Alane fala que ela gosta muito dele, e aí chega nesse momento da festa que eles conversam. E é uma conversa justamente sobre o voto, sobre jogo e sobre convivência. O Bin fala que ela não precisa se justificar pra ele, que ele sabe separar o que é jogo e o que é convivência, e que ele não vai destratar ninguém. E a Alane fala, não é questão de destratar, é porque pra mim o jogo é misturado entre jogo e convivência. E eu sinto falta do seu bom dia, eu sinto falta de estar mais próxima de você. Então eles conversam aí mais ou menos sobre essa situação que ficou pendente. Sim. Aliás, sobre aproximação, a gente vê aí nos últimos dias uma aproximação grande após a conversa da Fernanda com o Bin. E isso acontece também durante a festa. A Fernanda que tava aí anteriormente, né, a festa, bastante chorou. Teve aí um momento que ela entrou emotiva, né? Ela chorou de raiva, depois teve um momento que ela entrou no banheiro pra chorar. O Michel até vai lá e troca a plaquinha do banheiro pra ocupado, pra deixar ela ter esse momento. Ela não tava se sentindo muito bem. Sim. E aí o Bin, em algum momento, vai até o quarto e começa a conversar com a Fernanda. E aí ele fala o seguinte, ele fala que só aprendeu a gostar da Vanessa Camargo por causa da Fernanda. E aí a Fernanda fala, ela é maravilhosa. E aí o Bin diz, eu não tinha percebido que ela era assim, tão simples. Aí a Fernanda fala, ela é maravilhosa, eu tenho como um privilégio ter conhecido ela é muito bondosa. E o Bin diz, eu não sabia o quanto ela era bondosa. Eu sei que ela vai votar em mim, eu não queria ser próximo dela, mas me doeu ver ela chorando. E aí a Fernanda fala, ela fica desestabilizada quando que na vida dela ela ia precisar passar por um negócio desse. E aí o Bin fala pra Fernanda, o Bin que depois
depois que ele fez as pazes com a Fernanda, ele já até chegou a verbalizar isso pro Lucas, que ele sente que ele tem meio que uma dívida com ela. Sim, não, uma dívida de jogo, né? Que tem que pagar de qualquer maneira. Porque ele fica muito em torno disso. Sim. E aí, nesse momento, ele fala pra Fernanda o seguinte: hoje você me deu uma oportunidade de muitas situações de pedir desculpa, de se redimir e fez uma coisa que poucas pessoas fizeram por mim na minha vida. Então, eu não sei como vai ser quando eu ver alguém te afrontando numa briga, porque normalmente eu não deixo meus amigos só numa briga. Então você vê que o Bin realmente ele levou, ele sentiu muito pessoalmente. Sim, e para além do jogo, e ele né? tá ofertando também uma lealdade, né? Tipo, o subtexto disso daí pode confiar em mim, entendeu? Só que eu acho engraçado nessa conversa que eles têm aí é mais de como a Fernanda elogia a Vanessa Camargo de um jeito que eu penso assim, gente, eu acho que a Fernanda jamais seria amiga da Vanessa Camargo. Não dá pra... Ou se a Fernanda estivesse assistindo o programa, ela não ia gostar da Vanessa Camargo, sabe? É estranho, né? Porque muito. é uma coisa que meio que construiu rápido, assim, parece. Eu não sei se a Fernanda tá dando uma de Lucas e tá meio que se bandeando pra lado de camarote. Porque eu não entendo a Fernanda tomando uma posição dessa. Eu não consigo... defendendo tanto Vanessa Camargo ultimamente. Eu não consigo entender. Parece que depois da briga dela com o Davi, ela comprou esse negócio de, tipo, ela não sabe brigar, olha o lugar que ela se colocou. Sim. Ela não passaria por isso lá fora, né? Umas coisas meio estranhas. Tô em processamento ainda. E aí a gente tem Giovana também falando sobre o Bin no quarto fada, com a Lady e também com a Raquel. E a Giovana fala: vê se eu sair da minha casa pra me envolver no Big Brother, pro cara ficar me ignorando e terminar comigo do nada. É isso que o Voz do Além sempre diz, Giovana. Não vá pro BBB fazer casal. Isso aí. Deu pra entender agora? Estamos quase no dia 60. Deu pra entender agora. É mais ou menos isso. Obrigado. Vanessa Camargo, que bebeu muito durante a festa. Muito. Eu acho que ela bebeu mais do que da outra vez. Menino. Ou eu não sei se ela bebeu mais ou se ela ficou pior do que da outra vez. Né? Ela ficou bastante Teve bêbada. uma parte aí, no final da festa, que tinha várias garrafas soltas, assim. Ela foi pegando uma por uma e virando. E virando. E aí a Vanessa faz aquela romaria que a gente já tá acostumado a ver. Que tinha parado um pouco e agora volta. Que é de ir em várias pessoas falar sobre Davi. Falar mal sobre Davi. Ela vai até o Pitel e o Lucas. Fala que o Davi é mal educado, que ele é inconveniente, que ele é prepotente, que ele é um menino chato. Depois, com os próprios aliados do Davi ali do quarto fadas, a Alane, a Beatriz e o Matheus, ela fala assim: pode o Brasil falar campeão Davi, pra mim nunca vai ser campeão, porque ele humilha, ele provoca de um jeito que não se faz, riu da minha cara, é imperdoável. E aí, em um outro momento, ela até lembra da faculdade, daquela bolsa que o Davi ganhou numa dinâmica. Ela fala: eu dei a faculdade pra ele, não foi por falsidade, foi por entender que era preciso pra ele. Então você percebe que a Vanessa, ela entra nesse modo, mais uma vez, repetitivo. Mas dessa vez bem mais raivosa, né? Ela tava bem mais enfática nas posições Exatamente. dela. Ela volta pra esse modo repetitivo de falar sobre o Davi, mas antes existia um lugar de que ela falava assim: mas ele é um menino bom, mas eu sinto isso. E agora você percebe que ela já tá num lugar mais de que ele é manipulador, ele é maldoso e tudo mais. Não vejo, pelo menos, ela fazer o que ela tá fazendo com os outros, com o Davi. De, tipo, ir conversar com a Alane, pedir desculpa, entendeu? Aquele modus operandi ela diz que é imperdoável o que ele fez. Sim, então eu acho que não vejo ela pedindo desculpa pra ele. Até o final do jogo, até alguém sair, né? Até ser o final do jogo para alguém, provavelmente essas pazes não vão acontecer. Eu acho que essa conversa não acontece. Também acho que não. A gente vai entrar agora em algumas polêmicas que aconteceram durante a casa, mas antes só aproveitar pra poder ler as mensagens que você... Durante o jogo, durante a festa. Durante a festa. Dentro da casa. Mas só aproveitar um momento pra poder ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Vambora. A Mari e o Manuel. Manuel. Manda um beijo aí pro Manuel. Mari, um beijo, ó. A Mari falou que o Davi tá irritante e o resto sempre foi. Ela só tá assistindo o BBB por nossa causa. Ela só tá assistindo aqui porque o BBB ela já desistiu. E ela disse que ainda tem mais 50 dias. Mari, não nos abandone. Obrigado pela companhia. E ela disse que o Manu adorou a ídola dele, que a gente sabe que é a Giovana. Que quando começou a briga com o Binho, o que ela fez? Ela levantou e foi dormir. E acho que eles só assistem do BBB por causa dela. Certíssimo. Beijo, Mari. Um beijo, Manuel. Mari e Manuel.
Manuel. A Ana Reis falou, baldocinha do Crato, viu? Assisto vocês enquanto me arrumo pro trabalho. Eu tô amando, um beijo meu e do meu dog Romeu. Dog Romeu! Um beijo, Obrigado Ana. pela companhia de vocês dois. E dá um latido aí pro dog Romeu. Ai, gente, os latidos são péssimos. Desculpa, peraí. Vai. Nossa, foi bom Eu esse. gostei, amor. Foi bom. Eu gostei desse. Eita. O Marquinhos Frois tá aqui com a gente de novo. Falou que adora Olha quando ele o Voz do Além manda um oi pro Manuel. Manuel. Aí, eu acabou de mandar e eles nem sabiam. É. Eu tenho um cachorro chamado Theo. O Theo. Manda um oi pra ele, por favor. Manda um oi pro peraí, Theo. de novo. Um outro latido. Foi bom Foi também. bom, foi parecido São com... raças diferentes de cachorro. São. Você não tá entendendo a proposta. E a Ana Cristina falou, amo vocês, meninos. Começo sempre um ótimo dia após ver os vídeos de vocês. Eu não perco um Que sequer bom, Ana. e torço pro Davi. Sou de Itapeva, São Paulo. Um beijo, Ana. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Se você também Obrigado. quiser mandar a sua mensagem, quiser apoiar nosso trabalho, é só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no primeiro link fixado aqui, no comentário fixado, tem o link pra você poder mandar a sua mensagem. A gente vai amar receber, né, Voz do Além? Amar. Vamos agora, então, pras polêmicas. Porque o que Tá bebendo acontece? água? Tô Bebe bebendo, mas água, hoje, hein? gente, eu acho que a umidade do ar, além da minha garganta inflamada, tá seca desde ontem minha garganta. Pitel e Lucas têm se aproximado bastante nos últimos dias. Tem. Diria nas últimas semanas. Eu acho Né? que desde o começo do jogo eles já têm uma afinidade, que É. tá funilando, Só né? que eles. O Lucas já teve mais próximo do Gnomo, afastou. Já. Mas os dois têm aí uma amizade muito forte. Eles conversam bastante sobre jogo, inclusive, Sim, né? e é uma coisa que eles separam bastante, né? Porque você lembra que a Pitel já teve prestes a votar no Lucas várias vezes? É, só que a Pitel outro dia falou com a Fernanda lá no quarto também. Que ao mesmo tempo, quando o Michel sinaliza que é legal essa parceria, mas que é uma linha tênue, ela fala, eu não faço jogo duplo, mas eu acabo trazendo pra cá tudo que ele comenta Sim. comigo. Então tem essa questão. Sim. Eles comentam sobre jogo durante a festa, ficam vários momentos aí sentados nesse sofá, que até Yasmin vai conversar com eles, é quando ela senta aí e sai. E aí a Pitel ainda fala sobre o jogo do Davi. Ela fala que ela acha que o Davi, ele chega próximo do limite, que ela não gosta da convivência com ele, mas que ela acha que ele movimenta o jogo e isso pode fazer ele ficar dentro da casa. Sim. Então ela comenta mais ou menos isso com o Lucas. E aí chega um momento da... Tem até uma hora que ela sugere uma visão de que aqui fora pode estar muito dividido, É. né? Que, tipo, muita gente pode gostar do Davi ser assim, porque ele movimenta o jogo, Aham. ao mesmo tempo que muita gente pode odiar ele. É, que é uma sabe? conversa que ela e a Fernanda têm no dia de ontem. Né? Quando a Sim. Fernanda fala, a gente tem que colocar É. ele no paredão, porque deve ter muita gente dividida com ele lá fora. Ela Exatamente. meio que compartilha essa ideia que ela teve com a Fernanda com o Lucas. É verdade. E aí acontece que a conversa vai acontecendo, a noite vai acontecendo. Meu amor. E, gente, chega um momento muito, assim, estranho. Eu vou falar estranho, e aí, assim, não vou tirar a conclusão, cada um tire a sua. Mas que começa numa conversa muito ambígua entre os dois. Começa, sabe o que eu pensei? Sabe aquele programa da Tata Werneck? Qual? Quando tem um quadro no programa da Tata Werneck que é falar sobre uma coisa, mas sem falar sobre aquela Sim, coisa. sim, Sabe? sim. Parecia que tava rolando um flerte, mas ao mesmo tempo não era explícito que era um flerte, É, sabe? mas aí se você analisa o contexto, você percebe que supostamente parece muito. Flerte, A gente lembra que o Lucas, eu acho que ele é casado aqui fora. Sim. Se eu não me engano, a Pitel tem um namorado, mas é uma relação aberta, se eu não me engano. Se eu não me engano, é. Né? Eu não tenho certeza. Eu acho que e sim. aí isso foi muito comentado na internet. O Lucas chega a falar que ele queria, afinal, a Pitel e a Lady. E a Pitel fala, como tanta gente que você joga, você quer ir pra final comigo? E aí o papo vai rolando, vai rolando. E aí o Lucas fala, sabe o que é pior? Que a recíproca não, aí ele fala assim, queria muito ir pra final. Aí ele diz pra Pitel assim, só te digo uma coisa, baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor, nagô, tua guia. Aí ela pede ele pra parar. Mas assim, gente, isso tudo entre olhares, entre risos, conversas. Aí o Buda, ele fala pra Pitel, eu tô sentindo coisas aqui que eu nunca achei que fosse sentir. Sim. Aí... E aí era engraçado porque tocava uma música e aí eles iam meio que falando alguma coisa sobre a música, mas um meio que dando uma cantada no outro. É sei uma lá. coisa bem estranha. Aí o Lucas fala, sabe o que é pior? Que a recíproca é verdadeira. E a Pitel fala, de onde você tirou que a recíproca é verdadeira? Aí ele fala, a gente sente, pô. Aí ela fala, às vezes você delira, hein? O que não é difícil aqui dentro. Aí ele fala, nem um pouco. Mas você vê que tem muito riso, tem muita conversinha. É uma conversa, assim, que
ela fica muito estranha. E sabe por que eu acho que fica nessa palavra estranha? É porque a gente nunca teve indício disso. Eu, pelo menos, nunca. Parecia ser uma amizade, né? Eu nunca nada além disso. Até por conta do posicionamento deles em jogo. Sim. Então, tipo, se isso já tivesse acontecido uma vez ou outra antes, aí eu ia falar, chegou nesse ponto aqui, o negócio aumentou. Por causa aumentou. disso, né? Só que parece que vai do 0 ao 100 muito rápido, entendeu? E aí as pessoas comentaram muito sobre essa questão do Lucas ser casado, sobre... eu até falei com Voz do Além, falei, gente, imagina como deve ser você dormir, aí você acorda e você... por exemplo, o Voz do Além tá lá no jogo. Aí eu durmo, quando eu acordo, tem um tanto de notícias sobre isso, deve ser uma situação bem complicada pra quem tá aqui fora. Se eu estivesse lá dentro? Se você estivesse dentro do Big Brother, eu ia dormir e acordar na hora que eu ia dormir, né? Com você. Mas vocês entendem? Então é uma situação que gerou muita polêmica aqui fora. Outra situação que gerou muita polêmica foi a Beatriz. Beatriz que aí, no momento quando o Wesley Safadão, ele desce ali pra baixo do palco, ela encosta nele, meio que fazendo um trenzinho. As pessoas começaram muito a falar sobre isso durante a noite. Inclusive uma hashtag foi puxada, Beatriz expulsa, já que a Beatriz teve aí, num último momento... uma conversa dentro do confessionário com a produção, onde a produção diz pra ela que ela não pode fazer algumas coisas durante a festa, deixando claro que ela não poderia ter subido naquela escada, naquele momento ali e tudo mais. E aí acontece que parece, pelo que eu vi ali no Instagram, que o próprio Boninho já se manifestou, né? É verdade. Parece que o Boninho falou que não tem problema, que no caso... Tá escrito aqui, ó, eu até peguei do Alfinetei. Não, o que ela não pode é subir no palco, se existe um separador. Ele está no gramado sem problemas. Então parece que aparentemente sobre esse assunto tá tudo meio que resolvido, não teve nenhuma questão, sabe? Como ele tá no gramado, ele tá meio que interagindo com as pessoas, então não tem problema. Teoricamente é sobre isso. Sim. Então isso levantou a hashtag da Beatriz expulsa, mas não somente isso, como também um outro momento que aconteceu na festa, em que ela tá dançando com ali numa roda. A imagem é muito confusa, gente, porque foi a imagem de internet, né? Mas o vídeo também tá muito ruim. E aí parece que ela tá dançando com a mão pro alto quando o Matheus vem na direção e ela meio que acerta o rosto dele. As pessoas também pediram a expulsão da Beatriz nesse caso. Sim. E ficou muito em torno disso, se era uma agressão, se não é. Aliás... Ele depois que acontece isso, ele se joga no chão. Quer dizer, aí não sabe se ele se joga no chão ou se ele se cai no chão. Porque ele foi atingido. Ou se tava doendo mesmo, ou se ele se jogou, tipo, fazendo uma brincadeira, entendeu? Inclusive, eu acho que hoje vai ser o dia que a produção do programa mais vai ter que se posicionar diante de todas essas coisas. Porque aí entra, então, no caso da Vanessa Camargo e do Davi, que também tem a ver com uma possível agressão, como é o caso da Beatriz aqui com o Matheus, que a internet puxou. Diferente do caso da Beatriz e do Matheus, isso não é levado pro confessionário. Já no caso de Davi e Vanessa, o Davi vai até o confessionário pra poder relatar o que aconteceu. A Vanessa ficou muito bêbada, como a gente disse. Ela entra dentro do quarto magia. No momento que ela entra, ela já fala, Davi, ela comenta alguma coisa assim, desculpa, Davi. Então ela já entra meio que sabendo que o Davi está naquele espaço. Ela entra, tá tudo desligado, ela fica se movimentando, dançando. Aí ela liga a luz, apaga a luz, liga a luz. E aí as meninas, a Pitel e a Yasmin, que estavam ali querendo ajudar ela a tirar a roupa, porque eles tinham que devolver a roupa da festa, elas ficam até tentando segurar, a Pitel segura ela, para de ficar mexendo na luz, porque isso vai dar estalecada. Porque se ficar acendendo e apagando a luz toda hora, acaba que eles perdem estalecas. E aí chega um momento que a Vanessa senta na cama dela e ela depois levanta e começa a fazer... Faz uns movimentos assim com a boca, começa a fazer uns movimentos no ar, dando uns socos no ar, uma dança, não dá pra entender bem o que é. E aí ela vai em direção ali à cama onde o Davi tá deitado, que é de frente pra cama onde ela estava, que é a cama dela. E aí quando ela faz esse movimento, o Davi acorda e, segundo ele levou um tapa da Vanessa nesse movimento. Ela vai e pede desculpa a Davi, o Davi acorda, ele tenta entender o que tá acontecendo, e aí o que acontece após isso é que o Davi vai até o confessionário relatar esse tapa que, segundo ele levou da Vanessa. O frame que tem do vídeo é muito ruim, né? Porque pega ela de costas. É isso que eu ia falar.
falar. não vê uma imagem da câmera, tipo, de lado, né? É isso Seria que eu bem ia falar. melhor. Divide muito a internet nesse sentido, porque como a gente vê esse frame, a gente não conseguiu achar outro. Eu acho que isso deve ser mostrado na edição e tem que ser mostrado, de uma né? outra forma, de uma né? outra forma, porque você não consegue ver muito sobre onde pegou o tapa, qual é a intensidade, essas questões todas. Apesar de que a gente também já viu várias pessoas sendo expulsas do BBB por questões que não tem a ver com intensidade, nem tem a ver Exatamente. tem a ver com você invadir o espaço do outro, Exatamente. né? A Ana Paula Renault, acho que ela foi expulsa porque ela dá um tapa assim. Sim. A gente teve a Ariane que isso que eu ia empurra falar. a Paula ali. As duas eram amigas, né? Exatamente. No caso da Ariane e da Paula, até por elas serem amigas, eu na época achei que não ia dar em nada. Aham. E deu na expulsão da Ariane. Ali bem é. próximo do final do BBB 19. Sim. Então a maneira como a produção analisa isso, eu não sei se é dentro do contexto deles, ou se a gente vai ficar sabendo provavelmente pelo pronunciamento, nem né? na internet eu acho que direito tá sabendo da maneira como analisa, porque você vê que tanto as pessoas que defendem que foi uma agressão, elas não têm um consenso do porquê que foi. Aham. Cada uma pensa numa coisa, quando tu vai ver os comentários assim. Da mesma forma que o contrário também. As pessoas que acham que não foi uma agressão, não tem um consenso naquilo. As pessoas estão bem divididas na internet, né? Tentando entender. Mas já tem aí, eu acho que as duas maiores hashtags no momento que a gente tava entrando pra gravar era Vanessa expulsa e Beatriz expulsa. Davi está certo, Davi tá errado. As pessoas estão muito inflamadas em relação ao que aconteceu, tentando entender. E aí o Davi vai conversar com o Matheus e com a Isabelle, também com a Alane, após ele sair do confessionário. E ele fala coisas muito importantes sobre o acontecido. Ele fala o seguinte: isso não vai ficar assim não. Ela deu um tapa nas minhas pernas, velho. Ela viu que eu tava deitado ali. São 4 câmeras naquele quarto e ela veio bater na minha cama. Além de ser provocação, é falta de respeito e agressão. Eu fico imaginando se fosse eu o que iria acontecer. Só isso. Não vai ficar de graça não. Sou otário, tá pensando que vai fazer o que quiser comigo? Vai fazer não. Eles vão tomar uma atitude e vão tomar as medidas cabíveis. Então o Davi... negócio é isso, né? Ele tá certo de que vão fazer alguma coisa e, no caso, essa coisa seria expulsar ela. Né? Ele tá muito certo de que isso vai acontecer. E aí ele tá esperando a resposta. Ele fica ali, o Matheus fala, vai deitar, vai dormir. Ele fala, não, ele tava acordado até agora. Eu vou ficar esperando a resposta. Agora eles já tocaram, no momento que a gente tá gravando, eles tocaram aí o toque de despertar. Sim. Daqui a pouco deve ter a prova do anjo também. Eu acredito, o Matheus até fala pro Davi, isso não deve ser tomada uma decisão agora, deve ser mais à noite. Só vai ser no ao vivo, se tiver que dar alguma coisa, E aí o Davi fala, e eu vou esperar até esse momento. Então vai acontecer muita coisa durante o dia, provavelmente isso tudo vai reverberar. Alguma coisa... Ou não, né? Porque também é aquilo, às vezes tem uma coisa que tem repercussão e chega na hora do programa. Mas eu acho... o assunto some. Que o programa vai ter que tratar sobre isso. É porque a repercussão é muito grande, né? Exatamente, sabe? E aí sobre essa questão da Beatriz com o Matheus, sobre a questão do Davi, que é uma questão que ele foi até o confessionário relatar o tapa que ele recebeu ali, né? Segundo ele. Então fica toda essa situação muito aflorada. Sim. A gente também vai ver como as pessoas vão acordar, se as outras pessoas vão ficar sabendo do que aconteceu, né? Se o que a edição vai fazer no final das contas é mostrar, ou se vai ter um posicionamento do Tadeu falando alguma coisa. Eu acho que o Tadeu vai se posicionar ao vivo. Você acha? Eu acho. Porque aí é uma questão assim, por exemplo, já aconteceu em outros momentos, por exemplo, igual aconteceu da Beatriz e do Matheus, mas ninguém foi ao confessionário relatar alguma coisa e pedir que seja uma posição em relação a uma agressão. Entendi. Entendeu? E aí eu acho que muda o lugar, sabe? Eu acho que vai ser muito mais num lugar de tipo, ele não vai citar o caso, mas ele vai citar alguma coisa de tipo, cuidado com as ações de vocês durante a festa. Cuidado pra não se excederem. Tipo o Thiago fazia. Você lembra que ele fazia isso? Entendi. Quando tinha uma... Você acha que ou vai ser a expulsão ou ele vai tratar dessa forma? Ou ele vai tratar dessa forma, ou vai chegar pra falar, Vanessa, você vai ser expulsa. Isso. Ou então... Ou tipo, gente, tomem cuidado com os excessos na festa. Eu acho que se a Vanessa for expulsa, não vai ser no ao vivo. Eles vão fazer isso um pouco antes do programa começar e mostrar o que aconteceu. Mas sempre quando tá tendo expulsão agora, nunca... o cara de sapato e o menino foi na...
Foi no né? ao vivo. Mas foi uma outra situação, né? Não foi agressão. Eu acho que nas situações de agressão... Mas é de expulsão, né? eu não sei, gente. Não sei, mas eu acredito que talvez faça durante o dia, mais próximo do horário do programa. E durante o programa ele avise o que aconteceu pra casa e pras pessoas. Pode ser também. Se não acontecer a expulsão, aí eu acho que ele vai falar pras pessoas sobre essas questões de bebida e de excessos. Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. A gente vai acompanhando, vai ter prova do líder, vai ter Big Fone tocando 2 vezes também naquela trollagem. E ainda tem isso. E a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento, né? Um beijo.